Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Firecast. Isso mesmo, o podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um grande amigo do meu coração, um homem de Deus, Pastor Douglas. Pastor Douglas é um amigo do meu coração, meu padrinho de casamento, é um cara que eu tenho como irmão, um homem de Deus, um servo, assim, sempre disponível para estar servindo. É líder de jovens na Igreja Batista Deus Conosco, a EBDC. Nós fomos líderes juntos, né? Ele foi um dos meus primeiros discipuladores, foi o Pastor Douglas. E assim, um cara que teve muito a ver com a minha conversão, com o meu início da minha caminhada. Quando eu nasci para Jesus, Pastor Douglas foi um dos caras que me embalou no colo, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com ele, um grande amigo. Se apresenta aí pra galera, mano, fica à vontade. Glória a Deus. Graças a Deus, amados. Boa noite a todos. Na verdade, o prazer é meu, né? Receber esse convite, participar aqui com vocês, muito satisfatório, né? Ainda mais ver você, né, na liderança dos jovens, da IBAD, né? Isso traz uma alegria muito grande no meu coração. Fico muito feliz, né, de ter te dado a oportunidade de aprender com você também, que a gente aprendeu junto, na verdade, né? Acho que o período que a gente passou ali, apesar das dificuldades, a gente conseguiu cavar um poço e achar água e caminhar, seguir em frente, né? E glória a Deus. É verdade, é isso aí, meu amigo. E antes de mais nada, eu quero só fazer uma merchan aqui de uma vez aqui. Quero lembrar vocês que o On Firecast tem o apoio da VIP Baterias. A VIP Baterias, se você não conhece, é uma loja de baterias que tem aqui em BH, que trabalha com todos os tipos de bateria. Bateria para sua moto, para o seu carro, caminhão, bateria estacionária, para energia solar, para no break. Todos os modelos de bateria que você precisar, AGM, FB para o seu veículo, que é Start-Stop. Nós trabalhamos com entrega e instalação gratuita em toda BH, parcela em até 6 vezes sem juros. Distribuição para você que tem uma loja, que tem uma empresa, que tem uma frota. Procura a VIP Baterias, vai estar aqui no rodapé aqui da tela. Fica à vontade. E nós também temos o apoio da Rayane Natiele, o Instituto. A Rayane Natiele é uma instrutora de design de unha de fibra, unha de gel. Ela já formou mais de 8.000 profissionais no ramo. A Rayane é referência no Brasil, irmãos, a nível Brasil. Então você, menina, que tá aí, talvez você tá desempregado, ou talvez você quer gerar uma renda extra, tá aí uma grande oportunidade, tá aqui no rodapé aqui também. O telefone da Rayane, faça contato com ela lá. A Rayane, pensa no nível de excelência, irmãos. É a Rayane, então não perca tempo não, faça contato com ela lá, faz seu curso, vai fazer seu dinheirinho aí. E vamos para o que interessa agora, né, Pastor Douglas? Glória a Deus. Vamos lá. Não repara minha voz, tô recém saindo de uma forte gripe, então minha voz tá meio nasal, já não é muito bonita, né? E aí agora ainda recém saí de uma gripe, mas, mano, assim, eu sempre inicio esse podcast com a mesma fala. Acho que os nossos ouvintes, nossos irmãos que nos ouvem já sabem isso até de cor. Se bobear, eu vou falando e eles já vão me imitando lá, né? Mas porque, na verdade, quando o Senhor trouxe ao meu coração o desejo de iniciar esse podcast, quando eu recebi o convite aqui da RVL, e inclusive vou até dizer para você, eu sei que tem muitos líderes de jovens, muitos pastores de outras igrejas que nos assistem, e talvez você tenha vontade, tenha o desejo de ter um podcast também. Esse estúdio não é nosso, não é da IBAD. Esse estúdio é da RVL Produções, é do nosso irmão Leandro Lima. E se você tiver o desejo de ter o seu podcast, de ter um recurso assim mais avançado, nos procure, chama a gente no direct lá no Instagram, te passa o contato do Leandro e você vai poder ter acesso aqui a esse estúdio maravilhoso aqui, nível de excelência também. Mas então, irmãos, assim, quando eu recebi o convite do Léo pra gente... Ó, Léo, Jefinho, vai ter um estúdio, a gente vai estar gravando podcast e tal, talvez pode ser uma boa pra juventude. E assim, de fato, eu já logo pensei, falei, cara, eu preciso ser direcional nisso. E eu penso que todos os convidados que nós trazemos aqui, muita gente boa já passou por aqui, eu penso que cada um carrega algo da parte do Senhor, sabe? Cada um carrega algo da parte de Deus. E talvez o que você carrega pode despertar alguém que esteja nos ouvindo, que carrega algo semelhante ao que você, mas ainda não se descobriu. Ainda não veio para fora. E ao te ouvir, isso pode vir para fora.
né? Isso pode despertar algo dentro dos nossos irmãos. Esse é o intuito do nosso podcast. É tirar o que está dentro e tornar isso manifesto para fora. E não é sobre curtida, não é sobre like, não é sobre visualização, até porque isso a gente não conseguiu e nem queremos conseguir, mas é sobre despertar propósitos. E eu sei que você é um cara, um ativador de propósito, é um cara, um discipulador nato, né? Eu me lembro das primeiras células que eu participei, enquanto eu ainda nem era convertido e você deixava eu falar, eu pensava, esse cara é doido. Deu no que deu, né? Eis-nos aqui. Glória a Deus. Mas, cara, se você pudesse se descrever, perdão, o Douglas, não o pastor Douglas, mas o Douglas amigo, e esse eu já descrevi aqui, mas o marido da Priscila, o pai do Caleb, o Douglas, irmão do David, né? Guerreiro. E da Kelly, esquecendo o nome do irmão, é o pecado. E assim, se você pudesse se descrever, se você fosse falar de você, quem é o Douglas? Rapaz, difícil falar um pouco assim, mas... É ruim, né? Mas na verdade, talvez minha voz me denuncie um pouco quando eu vou falar de mim. Certa vez uma pessoa virou pra mim e falou, poxa, você é muito tímido. Eu virei pra essa pessoa e falei, não sou tímido. Falou, mas sua voz, né, aquele famoso, você conversa pra dentro? Falei, olha, o fato de eu falar baixo, de eu conversar pra dentro, não diz quem eu sou, né, mas eu me considero uma pessoa extremamente reservada. Né, se tem algo que talvez as pessoas que chegam, né, que me veem ali, tem uma visão como um cara, talvez, chato no canto, que não conversa, mas esse é só no início, depois que me conhecem, tomam liberdade, né? Você vê que a gente gosta de brincar, a gente faz tudo ali com muito temor, mas eu sou esse cara reservado, né? Eu falo menos possível, né? Eu tento ali me manter dentro ali no meu, não é no meu círculo, né? Mas é manter num local onde eu consigo manter um equilíbrio, onde tem tanto Douglas, quanto pai, como amigo, né, até mesmo no chamado pastoral. Então eu sou essa pessoa que talvez fique um pouco, a princípio, acuado. Mas não acuado no sentido de que deixa de fazer. Até mesmo porque se eu fosse acuado a esse ponto, eu nem estaria aqui hoje, né? Exatamente. Então Deus, ele tem me capacitado, ele tem usado, né, várias situações para ir me quebrando, né? E isso tem mostrado muito de Deus em mim, porque de mim mesmo não tem nada. Mas o Espírito Santo tem se mostrado em várias situações. Então, esse é o Douglas, né? Pai do Caleb, né? Meu filho, um abraço para ele. Acho que, né, apaixonado por criança, até então descobri isso na minha própria caminhada. A gente nunca se via, né? Mas, né, apaixonado aí pela minha esposa, pelo meu filho, né, a minha pastora, a minha esposa, que tem me motivado, tem me feito caminhar. Eu falo que toda vez que eu penso em parar, ela me dá um empurrão, né, isso é muito bom, né, Deus tem usado ela muito na minha vida. Então, como amigo, eu sou esse aí, né, como pai, é um pouco de mim, né, eu acho que até para falar é difícil, mas na prática fica mais fácil de visualizar. Exatamente, glória a Deus. E para quem não sabe, irmãos, a pastora Priscila, né, a esposa do pastor Douglas, ela é prima da Bruna, da minha Bruna. Glória a Então, Deus. assim, a gente tem um vínculo bem próximo, sabe? A gente é muito amigo mesmo. E a nossa amizade não é aquela que a gente tá na mesa do outro todo dia, né, cara? Às vezes tem quanto tempo que eu não vou sair? Tá devendo a visita. Tem bastante tempo, né? E ainda assim isso não sobressai, a gente continua sendo bons amigos, né? E eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Douglas, eu sei um pouco, mas os nossos irmãos não sabem, sobre a sua conversão, que é uma história bem assim, aleatória, né? Bem diferente. Você era um cara praticamente ateu, né? E sempre muito questionador. E conta pra gente como que foi a sua conversão. Como que você encontrou Jesus, como que você se deparou com a verdade e como que isso foi pra você no momento. Minha caminhada teve vários altos e baixos, né? Vamos fazer uma linha de corte aí, em 2009 pra cá, foi quando eu tinha mudado pra Bahia. E dentro de uma determinada congregação,
né, ali ouvindo um sermão, eu me deparei com um questionamento. E dentro desse questionamento eu comecei a me perguntar algumas coisas. Isso me despertou para ler a Bíblia, para entender um pouco mais, para ler a Bíblia, para conhecer um pouco mais. E aí eu me deparei com alguns convites, né, de ir num casamento, convite ali de um colega. A princípio tinha resistência, porque a igreja que me chamaram para ir era meus patrões congregavam lá e eu ficava naquela, se eu for eles vão ficar me olhando, né? Sempre essas coisinhas, né, na mente que Satanás tenta lançar. E eu me converti em 2010, 2 de janeiro de 2010. Então eu comecei minha caminhada ali, a gente tinha um pequeno grupo onde a gente tinha várias perguntas, a gente ia conversando, né, do ministério ali, da primeira igreja batista de Ibirapuã. E aí, nesse meio termo, a gente começou a ter aquela fome, aquela sede, né, e se tem algo que eu tenho aprendido, que Satanás, quando ele não puxa pra trás, ele empurra pra frente, né, e foi nesse momento que ele empurrou pra frente e falou, olha, vai estudar, vai buscar, e a gente começou a estudar, a gente virou estudiosos, né, da palavra de Deus, e a gente começou a chegar a conclusões, a certas interpretações da palavra de Deus, né, sem saber nós que a palavra ela não precisa ser interpretada, ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo, né? Isso. E nisso eu me deparei com muitos questionamentos, onde eu simplesmente saí dos caminhos do Senhor. Parei de executar princípios que eu tinha adquirido ali, né, um deles dízimo e oferta, de congregar, de estar junto. E ali eu simplesmente morri na fé achando que estava seguindo a Jesus. Né? E quando eu fui ver o grupo onde eu me encontrava era de pessoas ateístas. Né? Pessoas que pegavam a palavra de Deus com zombaria e questionavam e colocavam isso como se fosse errado. Então isso gerou, né, uma experiência muito negativa na minha caminhada. Nesse meio tempo eu vim de Ibirapuã para BH. Foi quando eu conheci o pastor Gilson, meu pastor, a IBDC, e aí ele começou a tirar algumas dúvidas. A gente começou a conversar, começou a me abrir os olhos, e aí eu comecei a voltar a entender que eu estava fazendo da forma errada, né? E aí eu comecei a enxergar aonde eu estava, enxergar o que eu estava fazendo. Ele me deu oportunidades na igreja, lembro que eu comecei tirando foto, né? E aí quando eu fui pro encontro, né, dia 6, 7 e 8 de setembro de 2013, ali foi minha genuína conversão. Foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e comecei minha caminhada. E aí eu larguei tudo para trás, tanto do ateísmo quanto, né, aquelas crenças erradas que eu tinha. O meu pastor ele veio trabalhando, veio tirando muitas dúvidas. Ainda assim há muitos questionamentos, né, que vêm sendo respondidos pelo Espírito Santo, pela palavra, por aqueles que me discipulam. E nisso eu venho aprendendo com o Senhor. Então de 2013 para cá foi quando eu de fato comecei a minha caminhada. Eu comecei ali a entender um pouco mais a palavra, né? Eu comecei a puxar o freio de mão um pouquinho e entender que é um tempo determinado para todas as coisas, né? E Deus foi trabalhando e confirmando isso dia após dia. Boa. E olha só para você ver, né? Estudando, você se afastou. E às vezes isso é muito perigoso, né? Porque o jovem, eu costumo dizer que tem dois extremos. Ou ele quer tudo, ou ele não quer nada. Exatamente. Né? E geralmente a gente se torna mais cético, mais frio, quando a gente se torna muito estudioso. Porque aí a gente começa a ouvir pessoas demais. E eu lembro quando eu fiz seminário, um dos pastores professores lá, na aula de bibliologia, ele disse assim que a Bíblia é a mãe das heresias. Você até sabe quem é, né? E de fato é, cara. Porque você só pode tirar uma heresia se for da Bíblia, né? E você vai interpretar mal da onde você tá. Ela que é a fonte. E assim, de fato, quando se torna um estudioso sagaz, no sentido de questionar, mas não de ser alimentado, é aí que mora o perigo. E aí, as primeiras coisas que acontecem, né, que foi como aconteceu contigo, dízimo e oferta e deixar de congregar. Foi. Aí pastor é tudo ladrão, é não sei o quê. Não, mas eu posso dar o meu dízimo onde eu quiser, eu compro uma cesta básica e dou pro morador de rua. Não é bem assim, né? Verdade. E olha que minha experiência de crescimento com dízimo e oferta foi uma experiência dessa. Eu tava trabalhando, me converti, e eu entendi que tinha que dar o dízimo e oferta. Mas eu não estava ainda numa determinada congregação. Então eu decidi ali, né, tinha um rapaz que ele foi lá, eu trabalhava no mercado, e falou, faça 10 cestas básicas pra mim que eu vou distribuir.
E ele era meu professor na época. Eu falei, mas como que você distribui? Como é que funciona isso? Ele falou, não, tem pessoas carentes, pessoas que precisam. Aí eu falei, não, então eu faço mais 2 aí, né? E eu quero abençoar também. Fizemos as cestas e tal, e de repente, quando eu fecho, deu exatamente 10% do que eu recebia. Não tô falando que deve ser dessa forma, claro, na época eu não estava numa igreja. A partir de então eu descobri a primícia da gente ser fiel ao Senhor. E eu comecei de fato a devolver, de fato a caminhar, né? E eu vi Deus trabalhar na minha vida, porque 2 meses depois eu consegui um emprego de carteira assinada numa indústria muito grande da região. Até que porque dízimo é tributo, né? E assim, tributo você não escolhe dar. Tributo você dá. Quando eu mandei fazer essa xícara aqui, ó, e eu paguei X valor por ela, na notinha vem o valor e vem os tributos, vem os impostos. Eu não decidi pagar por aqueles impostos, me foi tirado. Uhum. O dízimo, eu vou dar ele em algum lugar, cara. Entendeu? E assim, eu nem acredito muito naquilo, seu carro vai estragar, seu filho vai ficar doente. Não, cara, assim, não tem como amaldiçoar aquilo que já foi abençoado. Sim. De fato. Mas, de uma forma ou de outra, em algum lugar você vai dar, cara. É aquilo, né? A gente foi criado por Deus para se relacionar e para a gente doar algo. A gente se doa ao Senhor e Ele, né, Ele vem trabalhando em nós. Ou a gente se doa em algo que vai edificar, ou a gente vai acabar doando para algo que não vai edificar. Exatamente, não tem como. E aí a gente se torna esse cético, estudioso, sagaz, feroz, e aí ninguém tá certo, e aí a gente deixa de dizimar, de ofertar, deixa de congregar, porque afinal de contas eu sou o templo do Senhor, eu sou a igreja, né? E aí quando vê, tá desviado. E começa assim, a gente não entende não, mas começa assim, você vê a pessoa indo por esse lado, você tenta puxar, fala, cara, mas aí ele já tá tão com aquilo na mente, já tá cauterizado praticamente, então você não consegue entrar, até que porque é o Espírito Santo quem convence, não é verdade? Sim. Mas a gente tenta de alguma forma orientar, discipular, e de fato tem gente que ele vai ter que passar por isso para depois voltar, não adianta. Verdade. Eu vi uma vez alguém falando sobre são os estágios, né? Você começa aquele primeiro amor que era loucura, e aí tudo que todo mundo fala para você é verdade. E aí depois de um tempo, quando você é um cara igual a gente, que gosta de aprofundar, que gosta de se mergulhar nas escrituras e tudo, aí existe o perigo de você se tornar um estudioso da letra, de não buscar a revelação do Espírito. E aí você começa a ser um questionador. E aí o pregador tá ali liberando uma mensagem ali no Espírito, só que ele falou algo que não combina com aquilo que você aprendeu no grego, do hebraico, do aramaico. Verdade. Aí você já fala, mas não é bem assim e tal, e vai por aí, cara. E um pequeno questionamento desse faz com que a gente perca tudo aquilo que foi ministrado pelo Espírito Santo sobre nossa vida. A gente acaba sendo roubado em detalhes tão pequenos, em questionamentos e pensamentos que muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está dando vazão a isso. Exatamente. Isso é muito sério. Até que porque no mesmo ambiente, pode ser que pra mim não tá surtindo efeito nenhum aquilo que tá sendo ministrado, mas tem alguém ali, cara. Porque a palavra ela não volta vazia, ela vai produzir um efeito. Ela vai produzir. Se não for em você, vai ser em alguém. De fato, mas vai produzir. E esse é um grande perigo para a juventude que eu vejo, que assim, a gente às vezes até acha que é bom quando tem um jovem que é, e de fato que é mais devolvido às escrituras, que é pergunta e tal, que de madrugada manda mensagem, cara, o que tá querendo dizer aqui nesse texto? E não sei o quê, aí você dá 1000 respostas, mas ele tá com uma coisa na cabeça que é que você concorda com ele, né? Tem esse detalhe também. Tem muita gente assim. E você vai explicando, você vai trazendo outros textos, você vai trazendo veracidade, você vai trazendo concordância com aquilo. De fato, a gente vê que, assim, uau, fulano tá engrenando, tá caminhando. Mas é aí que precisa morar o cuidado. E isso não é uma palavra para você deixar de ser estudioso das escrituras. Muito pelo contrário. É para que você seja um estudioso das escrituras. Mas que você entenda que o YouTube não vai te dar o que o Espírito pode te revelar. E só fazendo um adendo, a gente tem que tomar um certo cuidado com ser estudioso, até mesmo porque o Espírito Santo ele ministra no nosso espírito, né? Então, quando nós estamos lendo, quando nós estamos estudando, vai ter coisas que vai vir extremamente de confronto.
Se eu procurar a minha própria resposta, eu tô querendo simplesmente um conforto para aquilo que talvez eu esteja fazendo errado. Exatamente. Nem sempre condiz, né, ali com a realidade. Então, algo que eu aprendi na minha caminhada, eu aprendi às vezes apanhando, é ouvir a voz do Senhor. Teve muitas decisões que eu tinha plena convicção que eu tinha que tomá-las. Eu falei, eu tenho que tomar tal decisão. Mas vinha aquela voz lá no fundo falando, não dá. Aquele desconforto, que na verdade não é um desconforto pessoal, é o Espírito Santo tentando falar, filho, não dá, não é por este caminho, sabe? Não traz paz, né? Não traz paz. Aí você fala, não, mas tá tudo condizendo, eu tenho que tomar essa decisão porque é o mais condizente, a realidade é o que é certo. E muitas das vezes eu deixei de tomar decisões por simplesmente ser guiado pelo que o Espírito estava falando. Então tem horas que a gente está lendo a palavra que a gente tem que saber ouvir a Deus dentro das Escrituras. Porque se eu ler só o que está escrito, a letra, eu vou voltar naquele primeiro estágio que eu estava. Teólogo de letras, né? Exatamente. Questionador de letras. Mas a partir do momento em que eu deixei o Espírito Santo me falar ao meu coração, eu comecei a entender coisas e ver Deus agindo em situações que mudou a minha caminhada. E isso ainda muito jovem, né? Tá bom que eu não sou tão jovem assim, né? Mas assim, hoje, por exemplo, eu tenho 30 anos. Quando eu me converti, que eu comecei a caminhar em 2010, eu me considerava jovem e eu ficava pensando, né, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E muitas vezes o Espírito Santo ele veio testificando e trazendo aquela revelação, trazendo algo ao meu espírito, e eu descobri que se eu não me deixar ser guiado pelo Espírito Santo, muitas das vezes eu vou tomar decisões e atitudes, talvez até pautadas na própria letra, na própria palavra, achando que tá certo e desagradando ao Senhor. Exatamente. E isso é um grande perigo, cara, porque a gente precisa ser guiado pelo Espírito. A gente tá falando muito esses dias, e no podcast passado que eu e Bruna tava até falando, eu e minha Bruna, sobre essa questão do ouvir o coração. Porque agora tudo não, ouve seu coração. O coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração é enganoso, cara. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito e guiar o nosso coração. Quando fala que a gente tem que guardar o nosso coração, não é guardar e colocar ele à frente, né? É guardar daquilo que vem tentando nos conduzir para aquilo que é favorável, que é confortável. Exatamente. Né? Eu tenho estudado bastante sobre o coração e esses dias, e uma das coisas que eu tenho mais aprendido, assim, sobre todos... Eu até brinquei com uns amigos meus, até conversei com um pastor amigo meu ontem à noite, eu brinquei com ele assim, eu disse para ele que... Falei, cara, depois que passar essa conferência nossa que a gente vai falar sobre o coração... Acho que se alguém der um infarto do meu lado, eu consigo até fazer uma ponte safena. Eu tô ficando expert. E uma das coisas que os caras muito falam lá, assim, todos os caras que estudam sobre, que tem algo sobre o coração, eles falam sobre a excelência do coração e a inteireza do coração. E uma coisa que eu vi muito em comum entre todos, que é uma concordância assim exata, é que o coração é uma fonte de propósitos. E aí você vai para a palavra, né? E aí você vê que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele propôs no seu coração não se contaminar. Judas, quando se levantou da mesa, Satanás colocou no coração dele aquilo que ele havia de fazer. Ananias, quando entrou na fila de quem estava dando tudo, mas deu só metade, quando ele é interrogado pelos apóstolos, pergunta, por que você deixou isso subir no seu coração? Então o coração, ele é uma fonte de propósito. Você propõe no coração. Quando vem, de fato, acontecer, aquilo já está enraizado dentro do seu coração. Ele começa a ser tramado pela mente. Exatamente. A gente começa a tramar e se enraiza no nosso coração quando a gente vê, a gente já tá fazendo. Quando vê, já tá fazendo, cara. Não tem como. E isso é muito sério, né? Porque quando a gente fala de guardar o coração, de ter esse cuidado, eu fico, né, que nem eu falei, a gente tem que ser guiado pela voz do Espírito, a gente tem que deixar que ele nos conduza. Né? E há um texto que estava muito forte na minha mente essa semana, eu estava lendo na carta de Pedro, quando fala que nós somos sacerdócios, né? Nós somos a nação santa, e voltando um pouco mais nisso, no livro de Êxodo, né? no capítulo de número 19, versículos 6, aqui fala que o Senhor, ele falou, olha, posso ler aqui? Pode ficar à vontade se quiser a Bíblia. Tá muito forte no meu coração esse texto. Fica à vontade. Acho que aqui dá pra ler. Aqui fala assim, agora pois... Se diligentemente ouvir da voz e guardar o meu conserto,
Então sereis a minha propriedade peculiar de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Eu vou ler só até aqui, mas o interessante é que... Tá até marcado. Tá marcado aí. Né, e eu já venho meditando nisso e pensando, eu falei, olha, lá atrás o Senhor já falou que a gente seria o povo santo. Mas para isso ele fala lá, no início do texto ele fala, ó, se ouvirdes a minha voz. Né, se a gente continuar ali no texto, é claro que aí vai falar que todo Israel você coloca de pé e vai falar e fala com Moisés, tudo aquilo que você falar a gente vai fazer. Sim. Mas Deus não pediu para eles fazerem, Deus pediu para eles ouvirem. É diferente. É diferente, porque muitas das vezes a gente quer ouvir o nosso coração e colocar em prática coisas, mas muitas coisas que a gente coloca em prática, às vezes só vai trazer conforto para nossa carne e para o nosso ego. Exatamente. E isso é tão enraizado que às vezes eu estou fazendo a obra de Deus, mas com desejo de fazer, porque agora eu sou o pastor Douglas, agora a gente quer se colocar. Isso. E eu deixo de ouvir para fazer o certo de forma errada. E você tá fazendo a sua obra em nome de Deus, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, Deus tem falado muito isso comigo, né? Que a gente tem que deixar ele falar conosco, a gente tem que ouvir a voz dele. E é muito difícil pra gente ver uma juventude hoje acelerada do jeito que né? Enraizada aí com o telefone. Você vê, né? Eu tô aqui com o telefone na mão. Né? Mas eu falo que isso aqui não me prende. Até mesmo a gente tava brincando, eu falei, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu não tenho essas coisas. Mas eu sei o quanto isso aqui acelera a mente da gente. Se a gente fazer um estudo psicologicamente, isso vai acelerar a nossa mente quando a gente chegar à noite. A nossa mente ela tá muito mais acelerada que o normal. Exatamente. E geralmente é o ponto onde a gente para ler a Bíblia, pra gente orar. Né? Nem todo mundo tem o hábito de tirar o primeiro momento do dia para orar. Ainda mais jovem. Geralmente a gente tira à noite. Né? E quando a gente tá nessa caminhada, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes nesse anseio de fazer, nesse querer... né, mostrar serviço, de servir, a gente acaba não ouvindo a voz de Deus e fazendo a nossa própria vontade. Exatamente, é aí que a gente se perde. Porque pensando que está fazendo certo, porque eu creio que quando você teve essa primeira conversão, né, vamos dizer assim, primeira conversão entre aspas, né, e começou, se reuniu com esse grupo, começou a estudar e tudo, a intenção não era desviar. Não, e detalhe... A intenção era aprender. Quando eu me converti lá no Ibirapuã, a gente sempre andou em grupo, né? Andava eu, meus irmãos e o marido da minha irmã. Então, quando um ia pra igreja, todo mundo. Quando um desviava todo mundo. Era o grupo inteiro. E fala que a gente desviou o coletivo, né? A gente acabou se esfriando ali na fé. E quando a gente foi pra igreja, a gente era muito enganjado com as coisas da igreja. Tinha festa, tinha festa lá, que tinha as barraquinhas. A gente sempre queria estar envolvido, a gente queria servir, a gente queria fazer. Mas qual que era o propósito que a gente estava fazendo? Né? Hoje eu não consigo trazer a minha memória, que já tem um bom tempo, 2011, 2012, eu não consigo trazer a memória o propósito, mas eu lembro que era muito bom. Mas eu não posso fazer só porque é bom, tem que fazer porque vai glorificar o nome do Senhor. Exatamente. E a intenção era boa, mas a forma de fazer era errada. É isso, cara. É sobre isso. E nesse meio tempo, o pastor Douglas, nós já somos muito amigos, né? Você foi galgando lugares, né? Você foi crescendo, foi sendo discipulado, foi sendo tratado, sendo ouvido e assim, fala pra galera sobre esse processo até chegar ao pastoreio. Não que o pastoreio uau, cheguei. Não, né? Não é isso. Mas assim, toda essa caminhada, ser líder de célula, aula de batismo, aula para curso de maturidade, aula para curso de líder e tal, todo esse período, tudo como que foi trabalhoso, como que foi proveitoso, porque às vezes os nossos irmãos hoje, o que acontece? Eles querem, mas eles querem agora. E esse é que é o problema. Eu quero, mas eu quero agora. Só que com Deus não é assim. A parábola do semeador já deixa isso bem claro, né? Quem quer agora, cara, não caiu numa terra boa. Verdade. Tem um cuidado, precisa aprofundar, precisa enraizar, precisa se esconder, precisa crescer para baixo. A Bruna fala uma coisa que, sim, eu sempre gosto de citar isso, que melhor serem achado por Deus do que ser visto pelos homens. E Davi, quando ele foi achado por Deus, ele estava atrás das malhadas. Ninguém estava vendo. Glória a Deus. Ninguém viu ele matando urso, ninguém viu ele matando leão, mas Deus estava vendo.
E é isso que a nossa geração precisa aprender. Esse anonimato. Esses dias, a nossa oração, um cara mais próximo de mim, na questão da guerra da oração, assim, é o pastor Éder, um grande amigo nosso, um mestre das escrituras, um cara muito profundo. Ele esteve aqui no podcast, eu ouvi o podcast dele. Cara, sensacional. O pastor Éder é nosso amigão também. E assim, nós temos, a nossa oração esses dias tem sido, Deus nos esconda. A gente está pedindo, para não explodir. Sabe? Não que a gente tá. Que isso? Você tá pensando que você tá. Não, não é isso. Eu não tô querendo mesmo, não. A nossa oração esses dias é para Deus guardar a gente no lugar onde a gente vai ser pisado. Sabe? Onde que a gente vai ser trabalhado. Todo profeta, irmão. Todo profeta, se você pegar todos os profetas, eles sofreram algum tipo de humilhação. Sim. Todos. Todos eles. Uns precisaram andar nus, outros precisaram casar com prostituta. Outros precisaram ficar viúvos, sabe? Então, assim, de alguma maneira eles precisaram encarnar a mensagem para se tornar algo. Para se tornar uma voz. Então, a nossa oração esses dias tem sido isso. Sabe? Que o Senhor nos esconda nele, se necessário for, nos humilhe nele, para que nós possamos ser uma voz que representa ele. Para que nunca nós queremos ser uma voz que representa a nós mesmos. Então, só que isso é o processo, cara. É aquela questão de se submeter a uma liderança, de se submeter aos processos, aos lugares aonde qual o Senhor tem nos levado, onde os lugares que Ele tem para nós. Uhum. Então, assim, fala para nós sobre essa questão desse processo, de tudo, como que foi trabalhoso. Bom, todo o processo ele não é tão simples assim. Talvez para quem me ouve vai ter uma noção, mas só Deus sabe aquilo que a gente vai passando, né, por trás de várias situações que surgem. E eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, a minha primeira disposição foi de servir, foi de fazer. Eu queria fazer, eu queria estar junto. E nisso surgiu as oportunidades, né? Antes mesmo de eu ir para o encontro, eu fiz meu curso de batismo. Depois que eu voltei do encontro, que eu tive verdadeiramente um encontro, um despertar com Deus, eu comecei a querer fazer mais, a conhecer Ele mais, onde é que foi gerando essa fome, essa sede. Né? E aí foi chegando, né, no ministério alguns cursos, o curso de maturidade, o curso de liderança. O curso de liderança eu já até tinha feito, depois eu fiz maturidade. E esses processos eles não são tão simples, porque às vezes quem ouve a gente falando, ele foi lá e fez um curso, não sabe o que a gente passou para ir lá fazer esse curso. Né? E eu falo que não foi tão simples assim, mas eu acho que algo que me lapidou e que me moldou muito foi o meu seminário. Até eu chegar no seminário, eu já teve momentos onde eu me dispus a falar, não, eu quero fazer o seminário. E chegaram e falaram, não, agora não tá na hora. E aí, né, a gente faz que nem menino perracendo, já que não é agora, também não quero mais. Mas, né, nisso eu continuei servindo, eu não recuei, porque eu sabia quem eu era em Deus. Eu queria essa caminhada com Deus, eu queria conhecê-lo mais. E eu sabia que, independente da caminhada ministerial, a minha caminhada com Deus, ela anda em paralelo. A minha caminhada com Deus ela é algo diferente. Tudo que a gente faz ministerialmente, Ele vai nos edificar pessoalmente. E tudo que eu faço pessoalmente vai me edificar ministerialmente. Então a gente precisa separar uma coisa da outra. A gente sabe que anda junto, mas entender que esse processo ele é pessoal. Então aquele processo que Deus tem pra mim é diferente do que Ele tem pra você. A gente passou processos totalmente diferentes, né? E olha o que a gente fez, a gente estudou nas mesmas escolas. Sim. Então tem esse divisor de água. E eu lembro que quando eu comecei a fazer o seminário, a gente estava com uma dificuldade muito grande. A gente morava em Betim. Minha esposa trabalhava no centro de BH, eu trabalhava no centro de Contagem. Então eu vinha de manhã, ia no centro de BH, levava ela, ia pro centro de Contagem, voltava em BH para vir pro seminário. Então assim, foi muito difícil. Teve dias bem complicados, ser sincero, teve dias onde a moto furou o pneu. Teve dias, né? A chuva carregou a moto. Teve um dia que a chuva carregou a moto. Era o único meio de transporte. Né? A água começou a invadir o hospital onde é que minha esposa trabalhava. Falei, vou que ajudar, né? De repente eu vejo um monte de gente correndo atrás da moto. Falei, não, levou a moto de alguém. Quando eu olho era a minha. Vai estar eu correndo debaixo da chuva ali pra pegar a moto. Falei, meu Deus, hoje é sexta-feira. Eu falei, não vou conseguir no seminário. Quando eu bati na moto, ela pegou. Falei, impossível. Ela tava deitada, dentro da enxurrada. E tava chovendo muito na época. Né? Passamos por diversas dificuldades, por frios, por chuva, por gato querendo derrubar a gente da moto. Eu falo que tem coisas que são inexplicáveis.
Então, assim, a gente passou por N dificuldades, mas a gente sabia quem a gente era em Deus. A gente sabia que tinha um propósito no meio de tudo isso. E eu sabia que não ia ser fácil também, porque não foi fácil. Se a gente pegar biblicamente falando, quem foi que teve a vida fácil? Ninguém. Então a gente sabia, ó, a dificuldade ela vai vir, ela vai surgir. O que eu não posso deixar é isso entrar no meu coração e me tirar dos propósitos do Senhor para minha caminhada. Então, no meio disso surgiu muitas dúvidas, né? A gente teve que tomar muitas decisões difíceis de se tomar, né? São aquelas decisões onde eu falei que eu tinha plena convicção do que eu tinha que fazer, mas tinha aquela voz do Espírito Santo. E depois eu vi resultado disso, na verdade, no final das contas, né? E testificou que foi Deus que estava falando. Então, as dificuldades, elas vieram. E eu acredito que quem passou boa parte dessa dificuldade foi minha esposa também. Porque em tudo que eu tava, ela tava junto. Então, pra gente, né, pra homem, talvez é um pouco mais fácil. Mas o que mais me doía é sua moto estragar e você falar, olha, vai embora de ônibus porque eu não tenho hora pra chegar em casa, não. Ela virar e falar, não, eu vim com você, eu vou ficar com você. Já teve a gente ficar de 6 às 10 horas da noite na Avenida Amazonas esperando um socorro pra remendar um pneu. Teve uma vez que a gente ficou no meio da BR porque a ignição da moto simplesmente apagou. Era um problema elétrico. Né? Já teve vezes da gente falar, olha, não tem moto, vão de ônibus. Eu falei, vamos de ônibus. E montar junto e ir. Então eu falo que a minha esposa, ela me lapidou muito e me deu força para continuar. Mas te confesso que teve várias vezes onde eu falei, eu vou jogar tudo para cima e vou cuidar da minha esposa. Mas ao mesmo tempo tinha aquela voz do Senhor falando, tá difícil, mas eu tô cuidando. Né? E a gente conseguiu ver a mão de Deus operando nisso. Então eu louvo muito a Deus pela minha esposa e ter participado comigo dessa caminhada. E talvez se eu tivesse sozinho, provavelmente eu teria desistido. Mas Deus, ele foi tão cuidadoso e tão amoroso nesse tempo, nesse processo, que ele não deixou eu desistir. No dia em que eu cheguei no seminário onde eu falei, olha, acabou, não dá mais. Né? Se levantou um colega meu, conheço até hoje, a gente convidou, ele esteve na igreja pregando há pouco tempo, irmão William. E aí ele contou a história dele, de onde ele saía, para onde ele vinha fazer o seminário, da situação dele. Eu olhei e falei, poxa, eu tô no céu, e nem sabia. Então isso me falou, não, isso me dá um gasto para caminhar um pouco mais, né? E Deus, ele foi lapidando. Não são processos fáceis. Não existe, na verdade, não existe caminho fácil. Até mesmo porque, que nem eu costumo falar pra juventude, a gente às vezes se apega querendo facilidade, querendo vida boa, mas Cristo, ele não prometeu vida boa, ele prometeu vida nova, ele prometeu vida eterna. E aí o pessoal quer vida boa com Cristo. Eu falo, olha, a caminhada ela vai ser difícil mesmo, ela vai ser penosa, e que bom que é, porque senão a gente ia chegar lá na frente cheio de ego. Talvez a gente nem estaria, né, aonde Deus nos colocou, porque o ego ia falar um pouco mais alto. Então, não é fácil, mas é muito gratificante. Né? Hoje eu poder entrar pro quarto, orar e ouvir a voz do Senhor e refletir sobre tudo que a gente passou, falar, poxa, se eu tivesse desistido eu não conseguiria ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Uma experiência que o Senhor me deu, eu estava bem cansado, eu deitei e eu falei, Senhor, você sabe o quanto eu tô cansado, eu não vou levantar. E na hora ele falou, levanta um pouquinho. Eu falei, meu Caleb tá dormindo, se eu... falei, vou pra sala. Né? Eu confesso que eu me arrastei até a sala, eu tava muito cansado. Era umas 10 horas da noite. E aí eu encostei, e aí veio assim, coloca um fundo. E aí veio um louvor específico na minha mente, eu coloquei esse louvor e eu comecei a orar ali. E de repente eu me vi tomado por uma glória sobrenatural que eu nunca tive uma experiência tão vívida que nem desse dia. E eu comecei a chorar em prantos. Quando eu me deparei já era madrugada, e minha esposa levantou preocupada com o que estava acontecendo. Né? E depois disso eu falo que foi... Quando eu tava terminando eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, é um fragmento do meu amor. Porque você conseguiu passar por muitas coisas. Né? Ou seja, o Senhor, ele tá nos vendo. Não é fácil, mas é muito gratificante. É uma experiência que eu desejo para todos, né? Toda juventude que está nos assistindo, toda juventude da IBDC, da IBAD, né? Eu oro a Deus para que tenha uma experiência dessa, porque isso me fez tomar um gás e caminhar. E aí foi quando o Senhor, ele veio e nos levou ao pastoral. São experiências únicas que vai nos moldando, né? A gente já tinha recebido uma palavra há um bom tempo atrás, que nosso chamado era esse. A gente vem naquela, mas será? E toda vez que eu pensava, será? O Espírito Santo vinha falar, você tem dúvida do que eu tô falando? Eu falei, não tenho dúvida não, Senhor, tenho certeza. E nessa experiência, por último, se confirmou a palavra do Senhor que Deus usou, a vida dos pastores,
usou a vida de várias outras pessoas e foi confirmando e testificando. E a gente foi vendo o resultado de toda uma caminhada. Difícil, mas, né, sobrenatural. É exatamente. O que a galera precisa começar a ver é que, assim, às vezes a gente vê as pessoas hoje em algum lugar, assim, até mesmo com alguma notoriedade ou com uma vida um pouco mais tranquila, algo assim, e você pensa que sempre foi assim. Só que quando você senta com aquela pessoa e você vai ouvir as histórias dela, né, ninguém sabe que quando você casou você ficou comendo só canjiquinha. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora a galera sabe. Agora todo mundo sabe, tá no YouTube. Mas, assim, todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, processo. E eu creio que, assim, o Senhor permite isso. Eu lembro quando eu converti, assim, cada um tem... Deus sabe aonde ele trabalha. Verdade. Deus sabe aonde ele trabalha. Só um adendo, você falou da canjiquinha aí, de fato não é porque a gente passou um período em extrema dificuldade, a gente morava muito longe, né, que a gente não teve ajuda, porque a gente teve. Sim. Mas Deus não permitiu, falou, eu tô te lapidando, filho. Você precisa passar por isso. Né, e hoje eu vejo resultado disso lá de trás, hoje eu vejo resultado hoje. Né, talvez por uma palavra lançada, por algo que a gente pensa no nosso coração, porque agora a gente tá melhor, e Deus olha e fala, não, você continua sendo pó. E ele fala, glória a Deus que eu sou pó e que eu tenho o amor do Senhor sobre minha vida. É isso, é isso. E assim, o Senhor, ele sabe aonde ele trabalha, aonde ele mexe, né? Qual que é a estrutura que ele vai balançar. E eu lembro que bem no início, assim, da minha caminhada, eu usei muita roupa de bazar. Muita. Era a calça que era maior, porque eu sempre fui muito magrinho. Agora que eu casei, que eu engordei, né? Mas a camisa era grande demais, ou era pequena demais. Sapato furado, né? Eu lembro que eu usava uma bota de capa de chuva, não sei se você lembra quando eu fui pro meu encontro, e eu só tinha aquela bota, né, pra usar, não tinha, eu tinha um sapato só, ele já tava furado, um tênis, né, e era o único tênis que eu tinha pra ir pro culto e pra ir em algum outro lugar, então eu não podia trabalhar com ele, então eu ficava o dia inteiro, cara, e pensa um sol com aquela bota de capa de chuva, assim, e eu lembro que eu parava no sinal, ficava todo mundo olhando pro meu pé, eu tipo, esse cara doido, não tá chovendo, tá com essa bota, mas é porque eu não tinha, e não tinha como comprar, né, e assim, foi coisas pequenas, mas foram alguns níveis de dificuldade, sabe, eu sempre gostei muito de ter carro, de ter moto, passei um perrengue nessa área, depois consegui, pegando uma motinha e tal, as coisas foram melhorando, e assim, a gente não chegou onde a gente tá, né? A gente sempre passou por um período. E o que a galera precisa aprender é que na vida espiritual isso também é uma verdade, cara. Verdade. Isso também é uma verdade. Sabe? Talvez hoje seu pastor pode te pegar no pulo lá no culto de quarta-feira e falar, o pregador não vem, prega aí. E você se vira. E não por você, mas porque você se confiou a Deus a um nível que ele pode te usar. Você tem reserva para isso. Sabe, talvez alguns anos atrás você falou, não, eu não. Tá doido? E assim, tanto o natural, ele reflete no espiritual. Então, as coisas que a gente vive hoje não foram sempre assim. Não. A gente passou por alguns períodos, a gente passou por algumas dificuldades. E o mais legal é que Deus muitas das vezes não deixa a gente mostrar o que a gente realmente está passando exatamente para ele nos tratar. Exatamente. Né? E quem não vê esse processo acha que é tudo muito simples e muito fácil. E não é, cara. Não é. Não é. A gente precisa passar pelos processos. Sabe, eu tava ouvindo ontem um podcast, assim, fenomenal, cara. Até comentei com você aqui antes aqui um pouco. Que é da conferência do Jesuscope, que foi desse ano, Construindo um Lugar para Deus. E aí eles aproveitaram lá a conferência, fizeram uma mesa, fizeram um podcast lá com 4 cabeção, né? O Douglas Gonçalves, o Fábio Coelho, o Ângelo Basso e o Marcos Brunet. E eu lembro que o Marcos Brunet falou algo lá, cara, assim, não muito profundo, ele falando sobre o deserto, sobre o original da palavra, que aí eu não vou lembrar exatamente os termos lá, mas algo que se remete à voz. Então, a gente atribui deserto a dificuldades, a prova, não, irmão, tô no deserto, não casei, tô passando no deserto, então tô a pé, tô passando no deserto, mas, biblicamente falando, o deserto, ele corresponde a um lugar onde você elimina todas as distrações e vai ter com a voz.
E é o que você estava falando, sobre ouvir a voz do Espírito. É quando João Batista era um sacerdote por herança, ele podia estar lá no templo, vestir sua estola, ter sua comida legal, não precisava de comer mel silvestre e gafanhoto, podia viver uma vida normal, podia ter vestes bacanas, mas não, ele foi para onde a voz estava falando. Por isso ele era a voz do que clama no deserto e não a voz que clama no deserto. Verdade. Ele era a voz do que clama, porque ele foi aonde a voz estava. E ela estava onde? No deserto. Então talvez os períodos que nós passamos essas dificuldades é onde a voz do Senhor está mais audível. É onde as distrações já não são tão convidativas assim. É um lugar onde você vai precisar se concentrar para ouvir a voz. E infelizmente a gente associa deserto à dificuldade e acaba nisso aí se colocando como um pobre ou miserável. E aí a gente utiliza da palavra deserto para falar da prova, sendo que a palavra deserto é associada a crescimento. Exatamente. Uma vez eu ministrando eu falei sobre isso, que geralmente o deserto ele é para nos fazer crescer, né? Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus, ele foi para o deserto e em seguida ele começou seu ministério, né? Não que ele precisava porque ele era Deus. né? Mas ele deu o exemplo, falando, olha, eu vou passar por um período, espero que vocês também passem por um período de isolamento para que vocês também comecem uma caminhada. E nessa ministração eu estava falando que muitas das vezes o nosso deserto ele tem que ser regado por lágrimas para que cresça uma palmeira e gere sombra. Uau. Fenomenal. E, mano, como que tem sido lá o ministério com os jovens? Como que tem sido liderar a juventude BDC, os jovens lá da casa? Como tem sido os cultos? Eu sei que a pandemia meio que dividiu muitas coisas, né? A gente até acredita assim que os mais apaixonados ficaram mais apaixonados, mas aqueles que já não estavam tão apaixonados assim já aproveitou ali para, né, ficar mais escondidinho e tal. Mas como que tem sido lá? Como que a galera tem crescido? Quais as formas como que você tem usar as maneiras de tocar, de estar perto, de estar discipulando a galera? Como que tem sido o ministério com os jovens lá? Então, a pandemia ela veio, né, meio que dar uma parada, né, e ao mesmo tempo uma peneirada. Também. Isso aí foi geral, né? A gente viu que aqueles que queriam desculpa para sair do ministério, isso na igreja no geral. Eu acho que isso aí a nação, o mundo inteiro viveu isso. Aqueles que queriam desculpa, conseguiu a desculpa que queria. Mas aqueles que tinham um anseio, uma vontade de caminhar com o Senhor, saíram disso mais apaixonados, né? E aí a gente costuma sempre trabalhar e trazer para perto esses que estão apaixonados, para eles que se incendiarem, para que a gente contamine outros, né? Sim. Aquilo, né? Não tem como eu me tornar uma brasa em chamas e sair à procura de outro. Eu tenho que estar juntos para a gente gerar calor para que outros sejam incendiados, né? E a gente tem trabalhado, né? Hoje a gente tem a célula online, hoje a gente tem os cultos de jovens, né? A gente tem também, a gente às vezes faz um podcast lá na própria célula, que é um meio de tirar dúvidas e trazer um assunto mais descontraído. E tem sido essas estratégias que Deus tem dado. A gente tem visto resultado, a gente tem visto pessoas, né, se entregando a Jesus, a gente tem visto pessoas começando uma caminhada, mesmo de longe, né, mas a pandemia ela foi um divisor de águas, né, ao mesmo tempo que nos deixou muito triste por algumas situações, né, a gente viu Deus trabalhando em outras situações. Sim. A pandemia não pegou Deus de surpresa. De forma Ele já sabia, né, e eu vejo que foi um meio da gente, digamos que foi um deserto para trabalhar a gente. Aqueles que conseguiram discernir esse feeling de falar, poxa, eu parei, será que Deus quer alguma coisa com isso? Tá certo que muitos não pararam, mas boa parte parou e foi a oportunidade de colocar nossa leitura em dia, nossa vida de oração, nossa família, e apesar das dificuldades a gente tem conseguido romper essas barreiras, né? A gente vem retornando, eu acredito que a igreja, no cenário brasileiro como um todo, né, a gente vem retornando engatinhando. Muitos, né, que se afastaram estão começando a voltar, começando a caminhar novamente. Eu creio que nos próximos dias a gente vai ter muitas notícias boas, né, assim como a gente tem recebido novas pessoas no ministério, a gente tem recebido pessoas que têm entregado a vida para Jesus, a gente está com os cursos voltando de batismo, de maturidade, liderança, a gente tem voltado a trabalhar. Então eu vejo que, apesar das dificuldades, até a gente mesmo com relação à juventude, a gente está começando a engatinhar novamente. Né, quando deu a primeira
A primeira amenizada da pandemia, a gente voltou com uma gincana, a gente conseguiu fazer um bom movimento e ao mesmo tempo consolidar muitos jovens, né? O intuito de um movimento tem que ser consolidar, não tem jeito, não é só fazer evento, né? Só fumaça. Então eu tenho visto que Deus tem trabalhado nisso, né? E a gente tem procurado estratégias que de fato nos levem para perto de Deus. A gente não quer estratégia para encher a igreja. Encher a igreja de pessoas vazias é muito fácil. Só você fazer uma campanha. Exatamente, põe a faixa lá. Põe a faixa. Mas trazer pessoas que de fato tenham sede e vontade do Senhor, esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. É isso. E por enquanto, então, vocês estão conseguindo ter apenas a célula online, né? Presencial não tá conseguindo. E mesmo sendo apenas online, a galera tem engajado bem, tem sido bastante participativa. Sim. Como tem sido? A gente tem uma galera muito participativa, muito engajada. A gente ainda utiliza o método online porque hoje a gente tem pessoas de outros lugares da cidade que não moram tão perto. Então a gente não vê com bons olhos simplesmente parar e deixar essa pessoa na mão. Ainda mais que tá sendo um local onde é que tá vindo, tô vendo a palavra, né? E aí a gente vai dando orientações, a gente vai mostrando que tem que buscar, tem que caminhar, né? A gente tem visto isso na prática. Então, a célula online eu acredito que ela não deva morrer, ela vai continuar. Mas por contrapartida a gente também vai trazer ela para o presencial. Assim que a gente já tiver, né, conseguir, né, estruturar bem, né, a gente, claro, já está orando e buscando de Deus esse direcionamento, claro que vai ser com a permissão dele. A gente vai trazer esse presencial, a gente vai começar a fazer tardes aí pra gente tomar um café junto, bater um papo, né, brincar também. A gente tem que se alegrar na presença do Senhor e principalmente degustar da palavra. Boa. Nós, depois que voltamos, antes da pandemia, a gente tinha voltado de um acampamento, e assim, esse acampamento bombou, sabe? Foi o acampamento, foi até o último que teve, porque depois dele nós não conseguimos ter outros devido à pandemia. Em 2023, no carnaval de 2023, já anota aí, tem acampamento Juventude Bade, e não é só Juventude Bade não, é Bade Teens e Juventude Bade juntos. E assim, quando a gente voltou nesse acampamento, bombou. Sabe assim, ficou muito bom mesmo. Galera, culto lotado, aquilo tudo. Só que veio a pandemia e deu aquele baque, né? Bum. E aí a gente ficou apenas com o culto online. E quando voltou, ainda voltou com alguma frequência alta, porque muitas igrejas não voltaram. Então lá voltou com espaçado, o templo é maior, né? A nave é maior, então as cadeiras com espaço e tudo, então ainda voltou bem assim. Mas depois vem outra leva, veio outro lockdown, e aí deu outra baixada de novo, e aí deu outra peneirada, né? Foi aquela peneira, jogou, peneirou de novo, aí meio que escaldou, sabe? Aí o caldo engrossou mesmo. Só que, assim, a gente tá vivendo um novo tempo, sabe? Eu vejo que a gente tá vivendo um novo tempo. E a gente também tá alcançando algumas maneiras de tocar mais, de tentar discipular melhor, de uma maneira de ter um toque, de ter um tete-a-tete. Inclusive, agora no mês de junho, a gente vai ter uma mesa, eu vou fazer com os rapazes e a minha Bruna vai fazer com as moças. O das meninas chama O Momento Delas, Deus e Elas, e o dos rapazes chama Papo Reto. E aí a gente casa também, uma irmã me emprestou uma casa, outra irmã emprestou outra casa para a Bruna, e a gente vai para essas casas com a galera, e vai ter esse momento de mesa, de chorar, de estar com Bíblia, de um violão, de talvez um churrasco, não sei, alguma coisa, um pastel, não sei, um pão com salame, alguma coisa. A gente tem adotado isso, né? Casa e mesa, não tem jeito. Não tem como fugir da mesa, perto, cara. Tem que estar junto. Precisa disso. Tem que estar junto, tem que estar, e de preferência em casa. Pra dar liberdade. Porque, assim, não que a gente é contra a igreja, nós dois, falar isso de jeito nenhum, né? A gente é apaixonado com isso. Sim. Só que a casa, ela traz uma amplitude diferente, porque ali é a pessoa de verdade, cara. Ali Por isso que eu começo perguntando assim, não quem é o pastor Douglas, é quem é o Douglas. Porque não é quem é no púlpito, é quem você é em casa. Sabe? A casa, ela é diferente. A mesa, ela revela, cara. Verdade. A mesa revela. Às vezes você começa com um discurso muito bonito, muito polido, mas você tá na mesa, daqui a pouco você sai daquele discurso, porque a mesa revela. E assim, eu gosto de pensar que a mesa,
É como quando Davi manda trazer Mefibosete. Ela era aleijada dos pés, mas na mesa eu não tô vendo seus pés. Sabe? Então eu não tô vendo seu defeito. Na mesa nós estamos na mesma altura, na mesa eu preciso que você alcance algo para mim do outro lado. Então eu preciso de você, você precisa de mim, e a mesa vai trazendo essa revelação, sabe? Quando os discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus, andaram, mas foi na mesa, no partir do pão, que os olhos se abriram. E aí depois eles, uau, mas enquanto ele falava não ardia os nossos corações, mas foi na mesa que eles foram dar conta disso. Então a mesa é necessária. Eu penso que só fazer culto é muito pouco. Sabe? Só fazer culto é muito pouco, porque eu ainda tenho culto toda semana, né? Toda sexta-feira a gente tem uma sexta-feira, então toda semana a gente tem culto, toda sexta, 10h30. Mas eu tenho falado com a minha equipe que só fazer culto é muito pouco. A gente precisa reestilizar esse nosso calendário, essa nossa agenda. Não vai dar para ficar só no culto. O bom da célula é esse, a gente consegue tocar as pessoas. É isso. Ah, mas é online. Mas eu consigo que a pessoa compartilhe. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que sempre participa com a gente, ela não conversa, mas ela manda mensagem. De alguma maneira ela tá participando. Tá se manifestando ali. Então a gente consegue tocar as pessoas. Porque o culto é aquela palavra que a pessoa recebe, ali tem aquele mover, aquilo que a gente recebe do Senhor, mas é no toque que gera intimidade. Eu ouvi muitas das vezes a gente tem que impartir essa intimidade. Eu ouvi uma coisa hoje não, ontem, cara, se não me engano, quem falou foi Azaf Borba, que o culto, nós deveríamos entender o culto como um intervalo do jogo de futebol. Aqueles 15 minutos ali entre o intervalo, entre o primeiro e o segundo tempo. E o que é o intervalo? É quando você vai para o vestiário, onde nós estamos errando. Onde que a gente precisa melhorar? É o lateral que precisa recuar? É o zagueiro que precisa avançar? É o volante que precisa ficar? Onde que nós estamos errando? A bola precisa circular por onde mais e tal. Então o culto, ele é isso, ele é o intervalo do jogo. E o play é a semana, cara. É onde você vai viver ali sua vida e tal. Só que no culto é onde você vai, uau, aqui tô precisando melhorar, aqui e tal. E ali é o intervalo do jogo. Então o melhor ainda é o discipulado. A mesa é melhor ainda para ser esse momento do intervalo. Porque talvez você está passando por uma situação que no culto eu não vou conseguir descobrir, mas na mesa. Tem importância do discipulado, né? Inclusive a gente tem a cada 15 dias do discipulado e isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença gigantesca na caminhada, no nosso processo, né? Que a gente vai passando ali. Até mesmo depois da consagração em si, esse discipulado eu tenho aprendido muito. Fala que depois que houve uma consagração, eu tô aprendendo mais do que antes. Deus tem falado de uma forma muito clara e vem ministrando nos nossos corações, porque dia após dia eu preciso melhorar, preciso aprender. Né? E Deus tem falado muito. Exatamente. E o discipulado e a célula, eles se completam, né, Douglas? Sim. Se completam um com o outro. Eu lembro que bem no início da minha caminhada, assim, eu fui muito acolhido em célula. E eu sou apaixonado por célula, cara. Eu amo isso. Esse momento ali de você estar ali. Porque no culto você não pode parar o pregador e perguntar a ele, cara. Talvez depois que ele terminou de pregar, você até pode perguntar, mas não é a mesma coisa. Não é. Né? Na célula, não. Na célula você tem. Não entendi. Tal. E aquilo. E verdade. O discipulado é melhor ainda, porque o discipulado, você vai entender quem tá mais esfomeado, quem tá mais afogueado, quem tá mais aquebrantado, quem tá mais recuado, e ali você vai aprendendo a trabalhar cada um com doses necessárias. Exatamente. Para cada um ali um tipo de remédio. É uma quantidade de adubo tão diferente, né? Exatamente. Cada plantinha tem seu adubo diferente. Exatamente. A quantidade de água também é diferente. E depois da pandemia, quando retornou para os cultos, perdão, você sentiu muita diferença? Assim, no sentido de quem ficou voltou melhor? Ou teve que fazer aquela máquina a vapor, pegar fogo de novo? Foi aquela dificuldade? Como que você entendeu esse vamos dizer um pós-pandemia, né? Porque a gente basicamente tá acabando isso. Na verdade, na volta disso, a visão que eu tive foi que teve as duas situações. Teve aquele que a gente teve que dar um empurrãozinho pra frente, trazer pra perto, abraçar e falar vambora. Mas teve aquele também que voltou com sede.
né? Muitas pessoas, ao entrar na pandemia, ficaram extremamente chateadas por não poder congregar. A gente viu pessoas sedentas, a gente viu pessoas extremamente chateadas com isso, né? Isso vai gerando aquele gás na gente pra gente voltar com todo o ânimo possível. Mas houve as duas situações. Exatamente. E assim, cara, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar também, se você pudesse dar um conselho ou uma não existe receita, né? Mas assim, sobre uma vida constante, sobre constância. Não só uma vida constante de leitura de Bíblia, uma vida constante de oração, mas sobre constância, sobre se manter constante em Deus, mesmo com dificuldades, mesmo com, e outra coisa, a gente fala sempre, enaltece muito o se manter na dificuldade, mas na bonança é o lugar mais fácil de se perder também, né? Sim, sim. Então, assim, sobre constância, o que você, como que você aplica e o que você aconselharia para que um jovem aplicasse, para ele ter uma vida constante em Deus? Então, na verdade, o que tem me mantido nessa caminhada é uma palavra muito simples, que é ouça a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Não tem outro jeito de a gente se manter a não ser ouvindo a voz de Deus. Só que pra gente ouvir a voz de Deus, isso não vem do nada. Não é simplesmente surgiu a voz de Deus do nada. Né? Pra gente ouvir a voz de Deus, ela tem que ser regrada de uma vida de leitura da palavra, oração e jejum. Não tem jeito. Né? E a gente sabe que o jovem para jejuar tem uma certa dificuldade. Mas se tem algo que eu aprendi com o tempo e que Deus trabalhou muito comigo, foi em cima do jejum. Não tô aqui me engrandecendo nisso, mas constantemente eu tiro esse tempo, né? Independente de haver uma campanha na igreja ou não, eu tiro isso porque eu quero mais de Deus, né? Eu não oro porque eu vou orar porque eu sou o pastor. Não, eu oro porque eu quero mais de Deus. O ser pastor é consequência de uma vida de oração. Isso. O caminhar, né, o fazer algo no ministério, o levar uma palavra, o evangelismo, o pregar num culto, o louvar num culto, é resultado de uma vida com Deus. Então, eu tenho que ter essa vida com Deus, pautada na palavra, na oração e no jejum. E ainda assim com isso vai vir muitas dificuldades. E é nessa dificuldade que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus em meio a dificuldades, e você está regado de palavra, de oração e de jejum, a caminhada ela fica mais fácil. Não vou falar, aí é aquela mesma decisão que eu tive que tomar no início. Eu tinha certeza que era a decisão correta, mas vinha aquela voz do Espírito Santo. Então eu conseguia distinguir que, peraí, tem algo de Deus aqui, deixa eu gastar um pouco mais de tempo em jejum e oração para que Deus me dê clareza sobre isso. Então, eu vejo que pra gente se manter, firmado na palavra, pra quem tá começando a caminhada aí, pra gente se manter firme, pra gente ter uma caminhada sadia, além de se pautar nisso, a gente tem que ser muito sensível à voz do Espírito Santo. Exatamente. E entender que muitas das vezes o Espírito Santo fala pela boca de outros, e fala muito. Então a gente tem que saber ouvir, discernir, né? Como o pastor gosta de falar, é famoso comer peixe. Você tem que tirar no espinho, né? E aí você tem que tomar uma decisão pautada naquilo que o Senhor tá realmente falando nos nossos corações. Exatamente. Um conselho para um jovem cristão, tanto para os seus jovens quanto para um jovem cristão que está nos ouvindo, o que o pastor Douglas, o líder de jovens, o cara que passou por tantos percursos, tantos processos, que tá aí, continua crescendo e aprendendo, um conselho que você dá para essa geração? Conselho para os jovens. Olha, eu sempre tenho falado com a juventude, fique junto, não se afaste de forma alguma, porque quando a gente se afasta, a gente se torna uma presa fácil. Então, eu sempre falo, ó, pessoal, fique junto, né? E aí eu sempre tô falando, por que você não, em vez de, se você não quer orar, pega o nome de alguém e ora por ele. Porque você está fazendo bem para outra pessoa e ao mesmo tempo você está se edificando. A gente mais recebe quando a gente intercede, né? O Senhor, ele procura um verdadeiro intercessor. Então, fique junto, né? O jovem que já está caminhando na vida cristã, e não se afaste. Não se afaste, que a gente se torna presa fácil. A partir do momento em que a gente se afastou para estudar, foi o ponto da queda, e simplesmente do questionamento e de muitas ideias teológicas, né? Então, se posso deixar um conselho aqui, fique junto, caminhe junto, né? Sinta o calor do seu irmão ali, tá sempre próximo, né? Independente de qual igreja você seja, ande junto do seu líder,
né? Eu costumo falar pro pessoal que volta do encontro. Falar, olha, tem um segredo pra você servir no encontro. E aí o pessoal falou, qual que é o segredo? Eu falei, cola em mim. Não é que eu sou bom, não é que eu... Mas é porque eu entendi que quando a pessoa está junto, ela vai aprender mais com Deus. Muitas das vezes nem sempre é comigo, né? Mas se eu também não puder me colocar como referência, eu posso abandonar o título de pastor. Exatamente. Né? Mas é o que eu falo, anda junto, né? E se você já tem uma caminhada cristã, pega uma pessoa que está começando, fala, cola em mim. A gente vai começar a ver situações onde eu falo, poxa, eu não posso fazer isso porque tem outra pessoa me olhando. Ao mesmo tempo que a gente cola no líder, o líder ele começa a se policiar mais. E há aquele crescimento. Exatamente. Eu costumo dizer que eu gosto de andar com quem é mais apaixonado do que eu, com quem é mais crente do que eu, com quem ora mais do que eu, com quem lê mais do que eu. Porque você sempre tá querendo, não que você tá invejando o cara, mas você sempre tá querendo alcançar um nível maior. Não é invejar a pessoa, é invejar aquilo que ele tem. Falar, poxa, se ele tá nesse nível, eu posso ir também. Eu posso também. Na verdade, eu posso ir até mais. É, porque o acesso é livre para Se todos. o próprio Jesus veio e falou que a gente faria obras ainda maiores, por que a gente não pode buscar o ponto de querer crescer mais no Senhor? Exatamente. E a máxima disso, de não andar sozinho, é Deus olhando para Adão e falando, cara, não é bom que o homem viva só. Eu não consigo entender isso apenas com casamento. Eu consigo entender isso com Deus pensando assim, não dá. Sozinho não dá. Não é bom que o homem viva só. Cara, se Deus falou que não é bom, não é bom. Ponto final. Não tem o que dizer, o que pensar, o que contestar. Agora, esse conselho aqui é um conselho muito bom de pedir. Um conselho para um jovem que almeja o episcopado. Nossa. Olha, não existe uma receita mágica, né? Mas para aquele que almeja, a própria palavra, né, ela coloca algumas características, né? Então, eu acredito que o buscar, né, dentro desse conselho, um dos pontos seria almejar aquilo que a palavra fala que nós somos. É de fato pegar a palavra para si e falar, olha, se a Bíblia fala que eu devo ser assim, eu tenho que ser assim. Isso. Se a Bíblia fala que eu tenho que caminhar dessa forma, eu vou caminhar dessa forma. Então, além de buscar essa integridade dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, principalmente o buscar ter um momento de devocional, um íntimo com o Senhor, que é isso que mantém a chama acesa. Não é o culto de domingo que vai fazer eu pegar fogo a semana toda, é o devocional diário. Se você pegar aí os maiores pregadores, grandes escritores, né, cristãos, todos eles vão falar a mesma coisa. O que me manteve aceso foi um devocional diário, foi um tempo de Deus, um tempo com Deus. Né? E se você pegar aqueles que são, né, talvez até mais famosos, a gente não vai ter um devocional de 30 minutos, 1 hora, mas vai ser 4, 5, 6, 10 horas na presença do Senhor. Exatamente. Aquele... eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, mas é Russell Shedd, acho que é Russell Shedd, uma coisa assim. Sim, eu sei. Ele tem uma frase que diz assim, que os santos da história, tanto os apóstolos quanto os avivalistas, oravam por horas que pareciam minutos. E a nossa geração ora por minutos que se parecem horas. Nossa. E essa é a diferença, cara. Verdade. Essa é a grande diferença. E assim, a própria Bíblia já diz, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. É uma coisa assim, não tem problema nenhum em você querer ser. Não. É bom que você queira. A Bíblia fala que é bom que você almeja. Geralmente o Senhor dá aqueles que querem. Exatamente, isso não Só quem nasceu de quer. você. Só que assim, a Bíblia também fala algumas coisas a respeito disso, né? Convém que o obreiro, né? É aquilo, né? Tem ali, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu costumo falar com o pessoal que a vida é um vestibular para a eternidade. A gente está aqui aprendendo para a eternidade. A gente, né, veio ao mundo e nada nós vamos levar daqui. Então por que eu vou construir algo aqui? A única coisa que eu vou levar é a minha eternidade. Então eu tenho que construir algo em Deus. Não adianta eu querer construir nada aqui porque vai ficar. Né? Minha mãe costuma falar que no nosso caixão não tem gaveta. Tem não. Né? E se tiver, a terra que vai ficar com isso. Não é a gente que vai levar. Então é criar esse tesouro no céu através das boas obras, de servir, de buscar, de estar junto. Isso é extremamente importante. Exatamente. E mano, um livro que te marcou, um livro que uma boa leitura que você indica, além da Bíblia, claro, mas uma literatura mesmo. Olha,
a palavra, minha paixão hoje é a palavra, eu passo a maior parte do meu tempo focado nela. Eu leio outros livros, mas um livro que me fez assim, incendiar, acabei de voltar do encontro. Eu lembro que geralmente quando eu leio no ônibus, quando eu mexo no telefone ou qualquer coisa, minha cabeça dói muito. Mas quando eu comecei a ler esse livro, mexeu comigo, virou uma chave, eu não conseguia parar. Então eu trabalhava na mineradora, um pouco mais afastado aqui, e eu ficava em torno de 1h30, 2 horas dentro do ônibus. Fora que eu tinha que atravessar uma serra que era no meio do mato. Você vê que ela era bem no meio do mato mesmo. E eu lembro que eu andava lendo o livro, que era o Bem-vindo Espírito Santo, do Ben-Hur. Aquele livro me marcou de uma forma que eu li ele umas 5 vezes seguidas, e toda vez que eu lia chorando. Minha cabeça parou de doer dentro do ônibus, tanto de eu ler o livro. Eu entrava dentro do ônibus, eu ficava ali, e quando eu assustava, eu já estava chegando já na estação ali do metrô. Então esse livro marcou muito a minha caminhada. Talvez para quem tá vendo aí que já tem uma caminhada cristã, é um livro que vale a pena. Bem-vindo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo. São 2 livros que me motivaram muito a conhecer e buscar do Espírito Santo, a conhecer mais o Senhor. Sim, glória a Deus. E essa não estava aqui não, mas eu vou te perguntar. Um sonho que o Douglas tem, tanto um sonho pessoal, o Douglas, e um sonho ministerial. O Douglas, meu sonho hoje, ele é voltado para minha família. Meu sonho hoje, como Douglas, é ver minha esposa e meu filho bem. Eu já estou muito preocupado com a educação dele, já que ele tem 1 ano. Então, meu sonho hoje é ver minha esposa bem, ver meu filho bem, né? Eu trabalho para isso, eu corro atrás, é para isso, né? Então, meu sonho é ver eles bem, é dar uma boa educação para ele, ver ele nos caminhos do Senhor, cada vez mais apaixonado por Cristo, de preferência mais que eu. Isso. E um ministerial. Olha, ministerial é difícil de falar, mas seria mais particular, que é criar um vínculo de intimidade maior com o Espírito Santo. Minha vontade ministerial é essa, para que ao falar da palavra de Deus, não estou falando especificamente no púlpito, mas serve também, que as pessoas consigam ver, né, o manifestar do Espírito Santo. Algo que eu sonho, que eu fico imaginando, né? Sabe que eu nem toco, né? Fico imaginando, mas se eu aprender a tocar violão, será que... Né? Então eu fico viajando nisso, eu falo, Senhor, o que eu posso fazer para mim estar mais próximo, para que as pessoas possam olhar para mim, né? Não que isso não aconteça, porque já teve situações das pessoas olhando para falar, poxa, você é cristão? Ou você é crente? Né? E aí já teve essas situações, mas eu queria que as pessoas olhassem para mim, né? De fato, eu queria viver e ser integrado num verdadeiro avivamento daqueles que nós temos relatos, mas no nível maior. Isso. Eu sonho alto. Cara, esses dias eu tenho ouvido alguns homens e de fato tem algumas experiências. Claro, a gente também tem as nossas, já tivemos as nossas, mas ontem, enquanto eu ouvia esses caras que eu falei, eu chorando, eu só conseguia pedir para Jesus, falar, Jesus, dá para nós uma experiência como essa, cara. Porque de fato tem coisas que são tão palpáveis, é como que aquilo que tá ali parece que atravessa sobre a tela, sabe, cara? Tem coisa que pega a gente por dentro, que a vontade é parar de ver e orar e chorar e pedir o Senhor para derramar sobre nossas vidas. Tem homens que, de fato, a gente conhece homens assim próximos de nós, mas tem homens que eles são tão cheios do Espírito Santo, a gente não tá engrandecendo o homem aqui, não é isso. Mas existem pessoas que se devolveram tanto. A gente reconhece a autoridade. Cara, que quando eles abrem a boca é diferente. Sabe, talvez... Ou manifestar diferente. Sabe, a gente tem conosco o pastor Paulo Robson, um cara assim, totalmente entregue. Pensa um cara doido. Deus. Um cara doido é o pastor Paulo Robson, cara. Uma vez a gente tava em Curvelo, a gente foi pregar lá. E aí a gente tava numa mesa e aí ele falando assim, cara, quando eu tô numa BR, assim, e eu fui pra buscar ele, né, pra dar carona pra ele na volta. Aí ele tá assim, quando eu tô numa BR, assim, eu fico só pensando, meu Jesus, é agora que esse carro vai capotar e eu vou encontrar contigo? Aí eu falei assim, não é comigo que você vai voltar. Misericórdia, glória a Deus. Eu já pensei, não é comigo que você vai voltar, não. Mas assim, não é um suicídio gospel. Você vê pessoas que são inteiramente apaixonadas por Jesus. Eu já tive experiências assim, de quando a gente estava tendo só culto online, a igreja fechada, do nosso pastor Ricardo ministrar, e assim, a gente abriu a Bíblia, tava eu, ele mais 2 pessoas, eu acho, na igreja,
E quando ele leu o texto, cara, o ambiente mudou. Sabe? Você vê assim, parece que tinha 1000 pessoas, só que estavam só nós 4. Sabe? É diferente, cara. E assim, eu fico pedindo pra Deus pra dar isso pra nós. E de fato isso tem ocorrido com a gente, sabe? Tem os nossos últimos cultos, cara, tem sido assim uma presença pesada da glória de Deus, sabe? A gente tem, e nosso culto acaba meia-noite, né? Então eu fico ali na roia, porque a responsabilidade é minha. Mas tem dia que é meia-noite e meia, cara, e não dá pra acabar. Não dá pra parar com o culto, porque o Senhor tá vindo e tá se manifestando de uma forma, manifestando arrependimento, confissão de pecados, sabe? Eu tô gostando desse ambiente que Deus tá levando a gente, porque sempre quando Deus foi fazer algo, ele levantou uma intercessão e uma consciência de pecado. Todos os avivamentos surgiram disso. E eu não tô aqui declarando que vai vir algo a partir disso, mas se Deus está construindo algo nesses dias, eu creio que a gente está sendo inserido nisso, a gente está fazendo parte, sabe? E se tem uma coisa que eu aprendi a orar desde quando eu converti, é que o que o Senhor estiver fazendo, ele não me deixar de fora. Na verdade era o que eu ia falar agora. É o que eu tenho buscado também. Olha, talvez não possa ser a partir de mim, mas a partir de quem for, eu não quero ficar de fora disso. Eu só não quero ser só um espectador, cara, eu quero estar dentro. Eu quero estar participando. Não é pro meu nome estar lá, mas é para eu sentir aquilo. Sabe? Ontem eu vi o Marcos Brunet falando que eles estavam, acho que se não me engano, no Chile ou na Argentina, fazendo um seminário de adoração. E aí ele começou a liderar uma galera, alguns brasileiros, alguns de outros países. E aí eles estavam num ambiente de adoração. E aí ele pediu pra galera segurar. E a galera parou os instrumentos, mas continuou um som de violino. E aí ele fazendo assim, e o som não parava. E ele procurou olhar, só que não tinha ninguém tocando. Tava todo mundo no chão. E tinha um som. E aí de repente na mão das pessoas começou a aparecer pedras preciosas. Verdade, cara. Pedra, como essa caneta tá na minha mão. Pedras preciosas aparecendo na mão. E aí ele já pensou logo, nossa, eu vou colocar no YouTube isso e aquilo e tal, e zais. E aí o Espírito pegou e falou com ele assim, você não vai colocar em lugar nenhum. Porque se só isso aí já tá te fazendo ficar extasiado, como que você vai estar preparado para andar aqui nas ruas como são de ouro? Então, e aí você pensa assim, falou, uau, cara, não que precise se materializar pedras preciosas na nossa mão, mas esse ambiente onde a presença de Deus, a glória de Deus seja pesado no nosso meio, sabe? Onde a gente entenda esse nível de entrega, de valorizar essa presença. Esse que é meu sonho para essa juventude, para essa geração, sabe? Sentir, para poder respeitar o que é sagrado. Para poder respeitar de fato a presença de Deus, venerar ela, desejar ela. E eu falo que só quem começa a ter uma vida de busca, uma vida de viver essas experiências, sabe aonde Deus pode nos levar. A gente vê muitas pessoas que querem essa experiência, muitas pessoas querem viver isso, mas não tomam iniciativa. Ou não corresponde àqueles impulsos do Espírito Santo quando convém. E eu falo que para essa juventude eu sempre falo com o pessoal que anda mais próximo. Falo, olha, você tem que aprender a discernir a voz do Senhor nos momentos-chave. Quais são os momentos-chave? São momentos pequenos. Né? Minha esposa ri de mim, mas no início, quando eu comecei a minha caminhada, eu falava com ela assim, olha, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma vaga no lugar X desse jeito. Eu chegava lá, tava a vaga lá de garagem. Eu nadei pro shopping, eu fui pro shopping com ela. Falei, olha, eu não posso demorar, então eu preciso de uma vaga em frente à porta, Senhor. Eu cheguei, parei. Falei, não tem vaga. Falei, não, mas eu pedi. Aí sai o carro, aí a vaga em frente. Né? O que é isso? É a gente entender, né, nos pequenos detalhes que Deus ele tá trabalhando. E nisso a gente começa a chegar a lugares grandes. Exatamente, porque se a gente... E eu conversei sobre isso esses dias com um dos nossos jovens, um menino assim, que tá muito profundo também, que é o Esdras. E a gente tava conversando sobre isso, cara. Todos nós temos um nível de experiência com Deus. Sim. O problema é que a gente só valoriza as experiências dos outros. Inclusive tem um livro, eu não lembro o nome do autor, ele trabalha numa casa de crianças na África.
Vou só citar aqui a história porque eu lembro que eu vi e achei muito interessante. Mas ele tava. Chegou à noite assim, o pessoal chegou pra ele e falou: olha, acabou o leite, acabou o pão. Não tem mais o que dar pro pessoal. Falou: o que a gente precisa? Falou: leite, pão, isso e isso no nosso café da manhã. E ele tinha em torno de 400 crianças. E aí ele virou e falou: ok. Aí ele pegou, anotou e foi dormir. E aí o pessoal ficou em desespero, né? Falei: poxa, nós estamos precisando. Ele pega e vai dormir. E aí o pessoal ficou em desespero e tava ali, né, naquele alvoroço. Aí de repente pegaram no sono e quando é de manhã que eles acordam, é uma carroça parada em frente à casa com tudo aquilo que ele precisava. Deu exatamente o café que eles precisavam. Falou: a gente precisa de quê? Tudo que ele anotou chegou. E aí ele vem comentando no livro, falando que muitas das vezes a gente se pega querendo pedir uma carroça de alimento. Mas às vezes a gente tem que entender também que ele não começou pedindo uma carroça, ele começou pedindo $1, pedindo uma bala, pedindo um chocolate. E o Senhor, ele foi respondendo. E aí a gente vai entrando nesse nível de intimidade e se aprofundando a ponto da gente, né, ser usado por Deus e ver o Senhor se manifestar. Mas é na fidelidade. A gente, aquilo, né? Se a gente for fiel no pouco, sobre o muito ele nos colocará. A gente usa muito espradismo, mas na verdade isso também é na nossa vida espiritual. E quando isso, a gente se de coloca... fato, eu acho que isso não tem nada a ver com dinheiro, Douglas. Isso não tem nada a ver com dinheiro, cara. Esse ser fiel no pouco, sobre o muito te colocaria, mais sobre isso que você tá falando do sobre que a com intensidade dinheiro, com o Senhor. É sobre isso. a vida no Espírito. Exatamente. E isso me moveu. Por isso que hoje, né, uma das primeiras experiências que eu tive foi com açaí. Eu contei essa história do açaí, em outra oportunidade eu conto. Mas isso mexeu comigo. Eu vi nitidamente a mão de Deus trabalhando e vocês podem pensar, um pote de açaí? Eu falei, foi um copo de açaí, mas foi o açaí mais top da minha vida. Foi açaí que mudou a minha história e meu discernimento de que o Espírito Santo estava trabalhando a favor e que ele estava me ouvindo. Por uma vontade, um anseio meu. E pelo fato de eu esperar, ele me proporcionou. E não foi um açaí qualquer, foi um açaí com chocolate, morango, leitinho, tudo tem direito aí. O pessoal conhece. O açaí, né? Foi o açaí. E não é o açaí. Porque eu tinha dinheiro pra comprar. Mas foi o fato que foi o Senhor que me deu. Exatamente. É sensacional quando a gente começa a ter essas experiências com Deus. Né? E são nesses pequenos movimentos que a gente começa a almejar encontrar o Senhor nesses grandes movimentos aí. Exatamente. E assim, pra gente concluir, queria, se você quiser deixar uma palavra para nós, os nossos irmãos, uma palavra que você guarda contigo, que fala muito com você. Olha, uma palavra que mexeu muito comigo foi o ide. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o interessante é que quando meu pastor estava ministrando, que ele leu esse texto, o Senhor me pegou numa palavrinha. Falar: ide, portanto, ensinai-vos a guardar todas estas coisas. Né? E se eu posso deixar uma palavra para quem está nos ouvindo, a palavra do Senhor, para aquele que almeja nessa caminhada, é de fato ide. Né? É ensinar a guardar todas as coisas. E nós temos que aprender a guardar todas essas coisas, porque o id também é para nós. Da mesma forma que o id funcionou na minha vida, tem que funcionar da minha vida para outra pessoa. Então a gente tem que ensinar a guardar todas essas coisas, que é o propósito, a palavra do Senhor, daquilo que Ele nos direciona. Então, que a gente possa, de fato, aprender a guardar nessa caminhada, que fácil não é. Eu já lembro de Paulo, né? Combati o bom combate. Qual combate que é bom? Como é que você chama um combate de bom? Só de ser combate, né? Como é que você fala, né? Hoje, naturalmente falando, como é que você vai falar que uma briga é boa? Mas não, ele olhou para aquilo e viu que não era um combate natural. Era um combate de que, pô, eu fiz tudo o que eu podia fazer e agora eu tô indo pra glória. Exatamente. Então a gente tem que combater um bom combate, a gente tem que guardar a palavra, a gente tem que, de fato, guardar esse id do Senhor em nossos corações para que a gente entenda que é pra gente, que a gente pode caminhar um pouco mais, a gente pode dar um passo a mais de fé. É isso. Cara, eu quero te agradecer pela honra de você ter, né, aceitado o nosso convite e espero que isso se repita, né, que você volte aqui com a gente, quem sabe. Agora a gente tem que trazer a Priscila, né? Tem que trazer a pastora Priscila para colocar a Bruna para poder conversar com ela. Vamos sim. Vai ser bênção também. Então eu quero te agradecer de coração, dizer que você é um irmão. Sim, te amo, sim, a gente é amigaço mesmo, amo sua casa, amo sua família e eu respeito muito o que você carrega da parte de Deus. Você, tudo que eu tô vivendo hoje, você tem muito a ver com isso, sabe? Você foi muita referência para mim, tem sido e é.
me deve uma pizza, sabe disso. Você vai cobrar mesmo a pizza? Vou deixar registrado aqui no YouTube pra todo mundo saber. E assim, mas tô brincando aqui, mas a gente sempre brincava, né? Quem que ia ver o outro ser ungido pastor. E assim, pelo fato da gente saber dessa verdade, dessa palavra que a gente carrega, e graças a Deus nós tivemos a honra de ir lá ver você e sua esposa. Glória a Deus. E foi muito honroso para nós receber o convite e estar ali naquela noite, né? A gente vê um cumprimento da palavra de Deus na vida de vocês, ver vocês crescendo e frutificando lá com os jovens, onde a gente também estava lá, onde a gente também era um jovem lá, e isso deixa o nosso coração muito alegre. Então, assim, sou grato a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês, e quero te agradecer por estar aqui com a gente, e que o Senhor te abençoe, continue engrandecendo seu ministério, sua vida, o seu chamado, Glória a continue cuidando do seu coração, guardando seu coração em nome de Jesus. É isso aí, galera. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora, que esteve aqui conosco nos ouvindo. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado, mais uma vez, muito edificado por essa mesa, por esse impartir de coração que nós tivemos aqui. E eu quero pedir para você, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, deixa aí o seu comentário também, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, marca a gente lá no seu Instagram, lá, @JuventudeBad, @Amigos de Deus, @IBDC, Igreja Batista Deus Conosco, né? Compartilhe lá com o máximo de pessoas que você puder, né? Na verdade. E eu quero te lembrar mais uma vez que o On Fire Cast tem também o apoio da Cruz Auto Center, que é a oficina do nosso irmão Leandro. O Leandro, inclusive, irmãos, é líder do teatro, o Ministério Ágape, o Ministério de Teatro da nossa casa, da Igreja Batista Amigo de Deus. E você que é jovem, que já congrega conosco, que tem o desejo de fazer parte, de servir ao Senhor através da arte, através do teatro, pode nos procurar também lá nos cultos da juventude. O Leandro faz parte da nossa equipe lá da organização da liderança dos jovens. E você é muito bem-vindo para vir somar com a gente nessa área também, para que o Senhor possa te usar e engrandecer sua vida em nome de Jesus. E o Leandro é mais um dos nossos apoiadores. Vai estar aqui também no rodapé aqui, você que tem seu carro aí, tá precisando dar uma revisão para viajar, tá chegando feriado aí, e suspensão, freio, motor, tudo que você precisar, o Leandro é profissional, leva lá na oficina dele, vai estar aqui o contato, o endereço dele da Cruz Auto Center. E nós temos também o apoio da EIC Elétrica, que é a empresa de eletricidade do nosso amigo Pastor Éden, que é um homem de Deus também, um homem de reino, tem um coração enorme, que talvez o nosso público aqui nem alcança tanto o alvo dele, mas ele teve no coração o desejo de nos abençoar, de estar, né, sendo mais um apoiador aqui do On Fire Cast. Então talvez seu pai, alguém pode estar construindo aí, começando a construção do zero. Pastor Ed é o cara que vai fazer toda a parte elétrica da casa, da empresa, tudo, pode procurar ele, vai estar aqui também no rodapé aqui. Mais uma vez quero te agradecer, deixar um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nos visite no sexta-feira, toda sexta-feira, às 22h30. Deixa também aí, quem quiser visitar o nosso amigo aqui também, lá na Igreja Batista Deus Conosco, o culto de jovens dele, fala aí, faz sua raça sardinha pra sua brasa aí, né? Glória a Deus. Culto de jovens, todo terceiro sábado do mês, às 17 horas. A gente está lá com a juventude. Você é muito bem-vindo. Nós temos a minha célula de jovens toda quinta-feira. Ela é online. O pessoal que tem interesse, a gente sempre manda o link para a gente poder ter aquele momento de bate-papo, aquele momento de descontração e aprender com o Senhor. São todos muito bem-vindos. É isso aí. E a rádio lá? Qual que é a rádio que vocês estão? A rádio Deus Conosco BH Web. Ela é uma rádio web, tem aplicativo na Play Store e Google Play. Google Play e Play Store. Todo dia às 7h30 da manhã a gente tem a palavra. Então tá aí, pessoal. Fica também você que talvez não congrega com a gente na IBAD, não congrega na EBDC, tá sem igreja, tá procurando algum lugar para você congregar, tá caminhando, fica à vontade para visitar um dos nossos cultos, tanto na EBDC quanto na IBAD. Não é sobre placa de igreja, mas é sobre um reino, é sobre o nome de Jesus ser engrandecido, é sobre você não andar sozinho, amém? Então fica aqui o nosso convite para você nos conhecer, para estar perto conosco. Em nome de Jesus, quero mais uma vez te agradecer por você ter nos acompanhado aqui até agora. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e até mais.